Concluído o discurso de Lula nesta quarta-feira, boa parte da imprensa, mais uma vez, não criticou as falas do petista. Embora repleto de mentiras e fake news, esse discurso de Lula não foi classificado dessa forma pelas agências checadoras. Como exemplo, temos aqui uma manchete do portal UOL. O título: Lula exagera e faz declarações imprecisas em discurso. Zé Maria. A benevolência é explícita. Durante a fala, ele tentou se aproximar de alguns veículos de comunicação e até disse que houve uma certa benevolência do Jornal Nacional de ontem, quando falou dos 2 únicos votos que foram proferidos na segunda turma, né? Agora, um discurso assim, se feito por qualquer outro político aí, ou que tem a tendência de direita, seria imediatamente classificado e carimbado como fake news, e quem publicasse teria as contas extintas ou suspensas em todas as plataformas digitais. Por muito menos, contas que falam de assuntos aí da Covid-19 são suspensas, ou seja, há uma benevolência quanto à fala do ex-presidente Lula. Ele ataca setores da imprensa. Veja bem, nós aqui na Jovem Pan transmitimos todo o discurso do Lula, até para não dizer que, olha, não, estão cerceando, não, para que todos vejam e possam comparar mesmo o que é um lado e o que é outro lado. Foi um discurso populista e, diante dessas apelações, é até fácil fazer manchete de que ele critica desemprego. Olha, todos criticamos o desemprego. O presidente Jair Bolsonaro, quando fala em desemprego, exatamente ele luta para evitar e mostra que esse mesmo discurso do fique em casa, o mesmo discurso lá do início, né, há um ano atrás, é que provoca agora esta onda. Isso é a verdadeira terceira e quarta onda: o desemprego, a fome e outras doenças que estão matando por falta de assistência. Veja bem, agora alguns hospitais não estão fazendo as cirurgias eletivas, não estão fazendo os exames de prevenção, e esta é a terceira e quarta onda: a fome, o desemprego e morte de doenças evitáveis, porque os hospitais só estão agora atendendo a Covid. Então, esta é a verdadeira situação do Brasil, que o ex-presidente Lula não sabe, ou faz de conta que não sabe, mas faz um discurso populista, aquele discurso bonito de se ver e de se falar, mas sem profundidade, sem realmente base para o exercício se virar poder. E olha, esse discurso do ex-presidente Lula acaba reforçando a tese de que é preciso tomar muito cuidado para evitar recursos, como, por exemplo, do PT voltar ao governo, né? Você, Fiuza? O que a gente, para falar de imprensa, o que a gente está percebendo já há bastante tempo é que tem uma parte da grande imprensa, e eu digo isso com muita pena e torcendo que ela se atualize, né? Que ela passou a fazer panfletagem. E eu nunca considerei de esquerda, progressista, isto ou aquilo. Ela tenta parecer humanista, é uma plataforma, né, que desde a ascensão das redes sociais, da internet, né, antes das redes sociais, já se falava dentro das redações de jornal que, olha, vamos perder aqui esse ativo principal, que é o da novidade, etc., e o negócio, imprensa, estaria muito ameaçado por essa pulverização. E, de fato, foi uma transformação muito grande. Qual seria a diretriz? Seria os grandes veículos usarem seu lastro, a sua história, a sua densidade, né? Os seus grandes jornalistas, né? Os grandes nomes, para fazer a diferença com reflexão, com credibilidade, né, colocando os assuntos em perspectiva, o que seria hoje muito bom nessa situação de muito imediatismo e muita superficialidade que a internet trouxe, né? Que a internet é um bem, mas ela trouxe esse efeito aí colateral. Os grandes veículos no mundo inteiro não foram por esse caminho. Infelizmente, tragicamente, eles foram por um caminho de panfletagem. Eles fazem, né, esses consultores aí, esses bilionários que hoje em dia
né, mandam em vários veículos aí, né? A gente tem aportes muito grandes de recursos que seria legítimo se não fosse para desviar a finalidade daquele veículo, que é a missão da verdade, etc. Isso você esquece. Esquece, foi abandonado tragicamente pela boa parte da grande imprensa e virou panfleto de bilionário aí, de falso humanismo. Então, qual é o jogo, Vitor, né, da imprensa? É você criar um inimigo perfeito que vai acabar com o mundo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no planeta, né, seja aquele que a Greta Thunberg vai dizer que está acabando com o mundo. Você cria um oráculo adolescente, né, para dizer o que está acontecendo, e você vai nessa linha, então, panfletando um falso humanismo, que tem uma burguesia trouxa aí que compra ainda, né, que veste essa fantasia de progressista, não sei o quê, de preocupado para afetar isso em rede social, para afetar isso em mesa de bar. Uma grandeza imaginária. Infelizmente, é essa bacia das almas a que chegou boa parte da grande imprensa. E o fenômeno Lula, que ele está inserido nisso, né? Porque, de repente, a partir de um determinado momento, quando a gente estava ali depois do impeachment, começou a aparecer esse negócio. Do New York Times vinha editoriais, né, dizendo que o Brasil sofria um golpe contra a sua democracia, dizendo que o impeachment, né, era um processo ilegítimo. Mentira, né? Fake news do New York Times, claríssima. E não só dele, vários. A BBC fez isso, o Washington Post fez isso, vários veículos fizeram isso em várias partes do mundo, e a imprensa brasileira entrou nisso aí. Então, quando se aproximou a eleição de 2018, ela ficou, boa parte dela, vocês haverão de lembrar, ela ficou ali meio cultivando essa ideia de que o Lula, um ladrão condenado e preso naquele momento, era um candidato potencial injustiçado, né, que estava ali preso para não concorrer. Isso aí é uma fantasia. Criaram, então, a ideia de que vinha aí uma onda fascista com fake news e onda de ódio. Tentaram dizer que a eleição no Brasil em 2018 foi este fenômeno. Mentira, de novo. E agora ela está aí, essa parte da imprensa, olhando para o Lula, esse personagem patético, esse mentiroso contumaz, né, que não acredita nem na própria sombra, fazendo esse discurso. Um cara que destruiu o país, o cara que levou o povo à maior recessão da história. Vejam lá, leiam a Lava Jato, o jornalista que se preze tem que ter lido. Está lá demonstrado absolutamente os conluios com a OAS, por exemplo, favorecimento para a OAS em obra de refinaria versus as facilidades no triplex. Isso está tudo demonstrado, isso não é ficção. Então, quem se presta hoje, se fingindo de jornalista, a esse papel de anistiar o Lula, está fazendo tudo menos jornalismo, né? Está fazendo uma panfletagem lamentável e deveria estar dizendo o seguinte, Vitor, nesse momento, né? Lula está reabilitado para disputar a eleição a partir de um ato bizarro, monocrático do Supremo Tribunal Federal, que nós já explicamos aqui, né? Nós já mostramos que o embargo de declaração foi usado para atropelar 3 instâncias da justiça brasileira. Esse é o único lead, para usar a terminologia do jornalismo, esse é o único lead possível. Um ladrão solto na mão grande está aí criticando todo mundo, ou fingindo que critica todo mundo. Você, Augusto? O Lula se junta a um bando que começa pelo Abdelmaci, passa pelo Zé Dirceu e termina aí nos integrantes do PCC que foram libertados recentemente. Esses podem ser libertados, como Lula, ficar em liberdade agora sem, no caso do Lula, sem responder a nenhum processo, foram anulados, e enquanto eles tentam prender o juiz Sérgio Moro. Então esse é o Brasil do Lula. A imprensa deveria mostrar isso aí. Não, o problema é o Bolsonaro. Um editorial do Estadão responsabilizou o Bolsonaro pela volta do Lula a campanhas políticas. Aí é dose.
Sabe? Porque o Bolsonaro fez um governo tão ruim, faz um governo tão ruim, que agora vem o Lula com apoio popular. O negócio é para você entender, você tem que fazer acrobacias mentais que um ser humano normal não consegue produzir. E quem acredita no Lula é devoto de uma seita, sabe? É o jeito que está ouvindo aí um pregador de missa negra dizendo essas bobagens, tá bom. Ele já disse que o mensalão não existiu e que ao deixar o governo ele ia apurar o que houve de verdade e fazer graves denúncias. Nunca mais tocou no assunto. O que ele está dizendo agora é que o petrolão não existiu. Quem não acredita nisso é que acha que a Terra é quadrada ou plana. É quem acredita no Lula. Acreditar no Lula é mais difícil do que acreditar que a Terra seja plana. Mas os terraplanistas são os outros, os que não apoiam o PT. Eu enxergo um ladrão, um farsante, desde o mensalão, pelo menos. Desde o mensalão. E as provas se acumularam de lá para cá. Se eu pensasse o contrário, vocês teriam o dever de duvidar da minha normalidade, né, psicológica. No caso do cerebral, no caso das redações, elas hoje são controladas por militantes do PT. Desapareceu a figura do diretor, primeiro do dono do jornal, depois do diretor de redação, que foi alguma ordem naquilo. Então é uma anarquia, é um período de anarquia em que os caras escrevem o que acham que devem escrever. Você pega ali moleques escrevendo isso. Como é que pode chamar de declaração imprecisa uma mentira? É o jornal que comanda aí a investigação das fake news é incapaz de dizer que o Lula roubou. Simples assim, ladrão, comprovadamente corrupto e um lavador de dinheiro incompetente, até porque deixou rastro por onde passou. Alguém acredita que ele não foi o dono, ou é o dono do sítio Atibaia? Alguém acredita que o Lulinha, filho dele, enriqueceu porque é um craque em tecnologia, em computadores? Vocês acham? Quem acha que o Lula não roubou, não é normal. Não é normal. É difícil conversar com gente assim. E é para essa gente que o Lula discursa. Porque ele levaria uma vaia do tamanho da que levou no Maracanã. Se ele falasse para uma plateia independente, que não fosse primeiro amestrada pelos sacerdotes da seita, se ele dissesse isso, ele não sairia ileso de qualquer rua de São Paulo. Se ele fizesse um discurso de improviso no viaduto do Chau, se ele falasse na Cinelândia, em Copacabana, na Cinelândia do Rio, ele conseguiria juntar uma multidão numa cidade como Brasília, que não tem multidões. Se ele fizesse esse discurso ali no eixo monumental, na Praça dos Três Poderes. Agora, ele fala para convertidos. E por isso dá a impressão de que tem o prestígio que desapareceu.